Boa noite. Improbidade administrativa, direito de votar, ficha limpa, ficha suja, votar e ser votado. Esse e outros temas nós discutiremos hoje aqui no programa Café com Leite. Para tratarmos desse assunto, nós convidamos aqui o nosso amigo, Dr. Pedro Ivan Couto Duarte, advogado, professor da Universidade Regional do Cariri de Direito Eleitoral, que veio aqui para dar a sua contribuição. Dr. Pedro Ivan, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. E hoje, no nosso momento musical, quero apresentar o nosso amigo Sirlan Grangeiro, que veio aqui para engrandecer à luz da sua voz o nosso programa. E eu queria começar o nosso programa hoje ouvindo Sirlan Grangeiro. Claro que sim. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer participar do seu programa, estar aqui pela primeira vez. Obrigado. Olha nos meus olhos, esquece o que passou. Aqui nesse momento, silêncio e sentimento. Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor, teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada. Vem comigo, meu amado amigo, nessa noite clara de verão. Seja sempre o meu melhor presente, seja tudo sempre como é. É tudo que se quer, leve como vento, quente como sol, em paz na claridade, sem medo e sem maldade, livre como sonho, alegre como a luz, desejo e fantasia em plena harmonia. Eu sou teu homem, sou teu pai, teu filho, sou aquele que te tem amor. Sou teu par e o teu melhor amigo, vou contigo seja onde for, e onde estiver estou. Vem comigo, meu amado amigo, sou teu barco nesse mar de amor. Eu sou a vela que te leva longe da tristeza. Eu sei, eu vou, e onde estiver estou. Sirlan Grangeiro, uma voz maravilhosa. Muito Parabéns, obrigado. Sirlan. Obrigado. Muito obrigado por você ter vindo. Sou um admirador seu, viu? Saiba disso, que E eu também. tive a oportunidade de lhe ouvir em alguns lugares e lhe admirar. Muito obrigado, Torrente. Lembrando que a partir desse momento você pode interagir com a gente através do programa cafécomleite.com.br e também pelo telefone 3511-2146. Faça suas perguntas. Hoje nós vamos conversar sobre alguns assuntos que diz respeito ao direito eleitoral, a improbidade administrativa, ficha limpa, o direito de votar, de ser votado, se você já pode votar, por quê, tudo isso. Nós vamos conversar aqui e para isso, doutor Pedro Ivan, e com muita alegria nos engrandece com a sua presença aqui. Obrigado pelo convite, Leite. É um prazer estar aqui e tentar esclarecer
a população de uma forma geral, interagindo aí com os telespectadores sobre esse grande debate que se põe hoje no Brasil, que é a ficha limpa e os atos de improbidade administrativa cometidos pelos gestores públicos. Inclusive, doutor, já iniciando essa pergunta, porque isso é uma curiosidade pessoal. Na verdade, a ficha limpa se publica. Ficha limpa, ficha suja, desde 2010 que se vem discutindo esses assuntos, mas na verdade se aparenta, pelo menos ao meu ponto de vista, se transfere uma informação, eu sou leigo, eu diria até que poderia até estar sendo desinformado, eu não sei, mas seria aquelas pessoas envolvidas na ficha suja, pessoas, digamos assim, condenadas pelo processo eleitoral, por algum ato cometido. O que é ficha suja, popularmente falando para o nosso telespectador? Na verdade, nós temos que fazer uma distinção enorme. O ficha limpa é aquela pessoa que em um dado momento, no caso, um momento crucial para ele, é o pedido de registro à candidatura dele, ele está com todas as condições do cidadão para ser votado. Ou seja, ele é o candidato que não tem mácula, não tem conta desaprovada, não foi condenado criminalmente, não perdeu seus direitos políticos, não foi cassado, não renunciou ao mandato, não respondeu a processo de improbidade administrativa. Então, comumente passou-se a chamar esse cidadão de ficha limpa, porque não tem mácula nenhuma sobre a vida dele, pública. A vida privada, o Código Penal, já uma vez condenado, já lhe tira o direito, se perde seus direitos políticos, se for condenado criminalmente, sentença transitada, julgada e recorrível. Já o contrário, o ficha suja, é o camarada que pôs seu nome à prova, virou gestor, que é bom que se esclareça que o parlamentar, ele só pode ser considerado ficha suja somente se ele tiver sido gestor, ou seja, presidente de uma Câmara Municipal, presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Congresso Nacional, presidente da Câmara dos Deputados. Isso porque um simples mandado de legislativo... Não, a rigor não o tornaria de maneira alguma mácula. Mas, por exemplo, ele pode ser processado criminalmente por desvio de verba, uma emenda parlamentar mal usada, né, uma verba de gabinete mal destinada. Então, tudo isso... Isso aí caracterizaria um ato de improbidade, em tese, e então ele voltaria, né, a ser ficha suja. Ficha suja. Diga uma coisa, então você me disse que o ficha suja ele está direcionado ao gestor. Perfeitamente. Né? Agora, outra coisa, um fato relevante. Muitas vezes o que se comenta é que as contas não foram aprovadas. Geralmente o que se presume é que quem é ficha suja, eu vou usar aqui um termo até pejorativo, mas digamos, seria ladrão, entre aspas, eu diria assim. É o que comumente se comenta. Mas na verdade, eu não vejo dessa forma. Os atos cometidos pelo gestor público, digamos assim, uma conta que não foi aprovada pelo Tribunal de Contas, ou antes, quem deve aprovar a ficha limpa? As contas do gestor público, é o Legislativo ou o Tribunal de Contas, para agregar a folha suja ou limpa? Bom, excelente pergunta. É ótimo que a gente esclareça isso para o telespectador. Na verdade, nós temos 3 gestões distintas. Dinheiro da União, que é o chamado dinheiro federal, dinheiro do Estado e dinheiro do município. Então, cada um tem um órgão que cuida do exame dessas contas. No caso, os convênios da União e os dinheiros gastos pelos gestores, através de convênios com a União, são fiscalizados, julgados
pelo Tribunal de Contas da União. Do mesmo jeito, pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas dos municípios. Mas é preciso que se diga, Leite, que nem todo Estado tem Tribunal de Contas de municípios. Por exemplo, o nosso vizinho Estado, Pernambuco, lá não existe Tribunal de Contas dos municípios. Existe o Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza tanto as contas estaduais como as contas municipais. Então, nessa situação temos uma amplitude de fiscalização. No caso do prefeito específico, especificamente falando do prefeito, o Tribunal de Contas pega as contas anuais, que aí eu gostaria de dar uma informação à população de uma maneira geral. Muita gente diz assim, olha, eu não sei onde o prefeito gastou. Anualmente, as contas do prefeito, em sua plenitude, ficam à disposição de qualquer cidadão nas câmaras municipais durante 60 dias. Qualquer pessoa do povo pode chegar lá, examinar as contas e ter acesso. Porque antes delas serem enviadas para o Tribunal de Contas, elas são enviadas para a Câmara, e a Câmara envia lá. Feito o julgamento, entre aspas, a apreciação técnica pelo Tribunal de Contas, ele envia para a Câmara. E, no ofício, ele até diz que é o julgamento político, porque não compete à Câmara reapreciar a conta. A Câmara compete apenas dizer se aprova ou não o parecer prévio. Se o parecer prévio for pela aprovação, a Câmara poderá manter esse parecer por maioria simples, metade mais um dos presentes. E pode também mudar esse parecer prévio. Se o parecer prévio da conta do prefeito for desaprovada no Tribunal de Contas, 2/3 dos vereadores poderão modificar esse parecer. E aí, então, o prefeito que tinha a conta desaprovada passa a ter a conta aprovada. Aprovada. Isso quer dizer que essa competência, eu diria assim, você está me dizendo que seria do Legislativo. Perfeitamente. Quem julga a conta de governo, contas de governo, ou seja, é o Legislativo. Agora, o prefeito, ele às vezes tem uma outra conta julgada, única e exclusivamente pelo Tribunal de Contas. Chama-se tomada de contas especial. É quando ele assina um convênio, ele próprio assina um convênio e se vincula àquele ato. Ou seja, ele é obrigado a prestar conta daquele convênio especial. Então, aquilo ali não vai para a Câmara, vai para o Tribunal de Contas respectivo, de onde veio o dinheiro. Isso aí, consequentemente, pode gerar improbidade. Pode gerar uma desaprovação de contas. Desaprovação de contas. Mas nem sempre aquela pessoa que tem a conta desaprovada, ela é improbo, ela desviou recurso, ela roubou, ela se apropriou do dinheiro. É isso que eu queria destacar aqui, doutor, porque há essa no meio, no geral, há esse tipo de diálogo, ou seja, fulano de tal é ficha suja, fulano de tal é ficha suja, roubou. Tá. Então, muitas vezes, é uma prestação de conta, muitas vezes, mal feita, uma contabilidade, de certa forma, errônea, um lançamento contábil errado, e caracteriza a penalidade do gestor, quando, na verdade, ele não cometeu aquele ato. Eu vou lhe dar um exemplo bastante comum. O tribunal, ele nunca emitiu um manual dizendo assim, uma licitação se faz dessa forma, e manda dizer, porque ele já entende que a lei diz quais são os passos. Então, se por acaso você inicia com a autuação e monta o processo licitatório errado, ou seja, coleciona, que até usar esse verbo se usa contra o administrador, fulano montou o processo. Muitas vezes é colecionar, como a gente que é advogado sabe no fórum o que é tombar o processo. Então você coleciona errado, basta uma folha daquela não estar numerada, ou está ausente o carimbo, ou não está rubricada, quando dá ata de julgamento, que aquele processo já está, na visão do apreciador da conta, viciado. O que não significa dizer que houve um roubo, um desvio, um ato de improbidade. Houve uma falha técnica, uma ausência que poderá ser suprida. E aí
aquela licitação é tida como inexistente ou nula, considerada nula, e a despesa, consequentemente, por causa da tecnia, julgada imprópria. E aí você tem a conta desaprovada sem ter desviado recursos, sem ter se apropriado do dinheiro da população, sem ter cometido nenhum ato criminoso, mas apenas por uma tecnia tem a conta desaprovada. Outra situação muito comum também, o atraso no envio das contas. Com toda a parafernália tecnológica que existe hoje, ainda há municípios pequenos que não possuem uma estrutura suficiente para mandar essas contas regularmente em dia. Então atrasa 2, 3 dias, às vezes junta 2 meses e manda. Ganha uma multa e ainda, dependendo do conselheiro, pode entender que aquele atraso caracteriza um ato de improbidade. Que não deixa de ser uma obrigação, né? Não deixa de ser uma obrigação. Estamos conversando com o doutor Pedro Ivan Couto Duarte, ele que é advogado e especialista em direito eleitoral e é professor titular da cadeira de direito eleitoral da Universidade Regional do Cariri, tratando aí sobre essa questão da ficha limpa, ficha suja, quem pode ser ou deixa de ser. E nesse momento você pode estar interagindo com a gente através do telefone 3511-2146 ou ainda pela internet através do site programa cafécomleite.com.br. Doutor, nós temos algumas perguntas aqui, mas nós vamos aqui a um rápido apoio cultural. Muito bem. E daqui a pouco nós voltamos e conversaremos mais esse assunto que está extremamente interessante para o nosso telespectador. Daqui a pouco nós voltamos. Qualquer clichê de cabaré, de lua e flor. Eu sonhava como a feia da vitrine, como carta que se assina em vão. Eu amava como amava o sonhador, sem saber porquê, e amava ter no coração a certeza ventilada de poesia de que o dia amanhece não. Eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soubesse como te encontrar. Como te encontrar. Cirlane Grangeiro aí, abrilhantando com sua belíssima voz, o programa Café com Leite. Cirlane, para contratar Cirlane Grangeiro, como é que faz? É só ligar para 8841-1001, 8841-1001. Olha, eu assisto televisão, Cirlane, e quando sai aqueles caras, 8841-1001, eu não anoto, não dá tempo. Sei. Então eu quero que você repita com calma, 8841. Muito obrigado. 1001. 1001. Obrigado. Eu também trabalho de maneira solo, trabalho com minha banda e também com a minha orquestra, que é a Orquestra S. Enfim, é o que eu ofereço de melhor e é um trabalho bem bacana. Feito Muito com muito bem. carinho. Então, a escolha é do cliente, né? A escolha é do cliente. Solo, com a orquestra, com a banda. É. Muito bem. 8841 1001. Mais uma vez, um prazer estar aqui com o senhor, doutor Leite.
Muito obrigado pela sua presença. Doutor Pedro Ivan, ficha suja é polêmica e as perguntas aqui estão surgindo assim com muita intensidade, viu? Olha, vamos ver aqui algumas perguntinhas aqui que é para atender o nosso telespectador. O Pedro faz uma pergunta aqui. Ele pergunta se um cidadão que foi cassado, um gestor público foi cassado 2 vezes, se ele pode se recandidatar. E o Cícero, ele não disse aqui de onde, mas o Cícero é do bairro Triângulo. Ele faz uma outra pergunta, eu queria juntar as duas, que está dentro do mesmo papel. O papel de julgar o tipo de ficha limpa ou suja, dada à Câmara Municipal, é a melhor opção, no seu ponto de vista, ou continuará tendo injustiças? Então o Pedro pergunta, o gestor público que já foi cassado por 2 vezes, se ele pode se recandidatar, e o Cícero pergunta se o papel dado às câmaras legislativas de julgar as contas, a ficha limpa ou suja dos gestores públicos, se haverá, no seu ponto de vista, continuando ou não havendo injustiças. Certo. Na verdade, a gente precisa explicar 2 vertentes aí, 2 situações, que a população confunde muito. Afastamento de prefeito e cassação. Primeiro, e normalmente se afasta o prefeito. O prefeito pode ser afastado 2, 3, 4, 5, 10 vezes, mas ele pode retornar ao cargo por força de liminar, por decisão judicial, pelo próprio final do processo que decretou o afastamento dele. Isso não o impede de candidatar em absoluto. Agora, a cassação, no caso da pergunta, se ele já foi cassado 2 vezes, é uma situação um tanto quanto sui generis, porque a cassação por si só, ela quando ocorre, você já perde todos os direitos políticos. Já tem o tempo em que você fica sem o exercício dos seus direitos políticos. Então, se o prefeito só foi afastado, ele poderá se candidatar normalmente. Mas se ele foi cassado, a cassação precisa haver essa distinção, né? A distinção entre afastamento e cassação. A cassação já implica em perda dos direitos políticos. Né? Então, se ele tivesse sido cassado 2 vezes, aí eu acho que só... Mesmo ele nascendo novamente e tal, porque pela Pedro, nova lei seriam 16 anos. Pedro, desse caso aí, precisa distinguir aí se ele já foi cassado ou afastado, né? Doutor Pedro Ivan, inclusive, eu quero registrar antes aqui a presença do meu amigo Rodolfo, que veio assistir ao vivo o programa Café com Leite aqui, né? Muito obrigado pela sua presença, Rodolfo. Mas eu vou fazer uma outra pergunta dentro dessa ficha limpa, porque ontem eu vi, dia 14, a presidenta, né, emitiu uma minuta de um decreto, me parece que já foi aprovado pela Assembleia, não sei ainda, sobre a questão da ficha limpa ser estendida, a ficha limpa ou suja, né, ser estendida aos cargos de confiança. Seu comentário a respeito disso, você aprova isso, concorda, acha... Não, acho bastante salutar que isso seja feito em todos os níveis. Se você não pode receber o voto, que é a força maior que o cidadão tem, da escolha do seu representante, isso em sede tanto do Legislativo como do Executivo, por que não o próprio Executivo, que não tem a ingerência do povo na sua escolha, na escolha dos seus auxiliares, no máximo dos partidos políticos que apoiam aquela gestão executiva, não obedeça, né, o aspecto da moralidade que já está previsto na Constituição. Eu acho que deve sim, quem tem ficha suja não deve de maneira alguma ocupar cargo comissionado em nenhum escalão de nenhum governo federal, estadual ou municipal. Isso é bom, evita, né, porque muitas vezes o secretário municipal, o secretário de Estado, o ministro de Estado se vê enrolado aí em situações diversas, a imprensa divulga falcatruas, a imprensa cobra, o judiciário vai apurar, há investigações gigantescas, com operações também enormes da Polícia Federal, em cima de gestores que voltam ao poder guindado a outro cargo. Eu acho que isso realmente deve prevalecer. A ficha limpa deve ser colocada em todos os níveis,
inclusive no Poder Judiciário. Poder Judiciário Inclusive também. no Poder Judiciário. Né? Doutor, inclusive eu também vi uma reportagem essa semana, eu acho que do deputado Heitor Ferrer, a nível de Estado do Ceará, né? Também tem esse projeto, uma PEC. Perfeitamente. A PEC que esta semana, salvo o melhor juízo, a Prefeitura, aliás, a Câmara de Fortaleza aprovou, né? Aprovou lá, já a implantação também do ficha limpa a nível municipal em Fortaleza. Eu acho que logo, logo, todas as câmaras municipais do país inteiro vão copiar. Aqui em Juazeiro já há um projeto também de um vereador sobre esse fato, e isso é salutar, né? Isso demonstra o amadurecimento da população e dos próprios políticos de uma forma geral. Muito bem. Doutor, mas tem mais perguntas aqui, viu? Pergunta assim, que eu achei muito interessante, que é lá do Francisco de Assis, lá de Barbalha, né, da sua terra. Inclusive, doutor, eu quero trazer aqui, há poucos dias aí, eu trouxe aqui para falar um pouco sobre o Padre Cícero, sobre o Juazeiro, sobre o Centenário, a figura do Dr. Geraldo Menezes Barbosa, que abrilhantou o nosso programa aqui, trazendo informações sobre o Juazeiro, assim, de extrema relevância, e eu quero uma pessoa de Barbalha. Eu acho que Barbalha seria extremamente representada, muito bem representada, pelo nosso historiador maior da cidade, que é o doutor Napoleão Tavares Neves. Pois eu quero agendar com você, com o doutor Napoleão, para a gente conversar sobre Barbalha. Eu quero sobre o Crato, eu quero sobre essas cidades da região, a gente trazer um histórico, Caririaçu, Jardim, Farias Brito, onde a televisão atinge. Eu quero trazer um historiador para mostrar às pessoas, porque a lenda viva que nós não valorizamos, as pessoas que conhecem a nossa cidade, né? E está aqui, ó, seu conterrâneo aqui, Francisco de Assis, ele pergunta: qual a sua visão sobre o financiamento público de campanha? A pergunta, vamos dizer assim, bastante difícil de ser respondida. Não por mim, porque eu sou a favor do financiamento público da campanha, explico por quê. Da maneira como hoje está posta o financiamento de campanha, a corrupção aumenta terrivelmente. Mas para haver o financiamento público da campanha, meu caro Leite, é preciso primeiro haver uma reforma partidária ampla, geral, porque nós temos muitos partidos pequenos que são partidos de aluguel, né? Você veja, há uma discordância de um nome maior na política, se forma um partido, como o exemplo do PSD agora. O Kassab discordou, né, das linhas gerais do seu partido, corre e faz um partido. Nós temos cerca de partidos atuantes mesmo, nós temos cerca de 28 partidos hoje no Brasil. Inscritos no TRE chega a 40. Alguns, como Prona, né, do Enéas, que tomou vida através do Enéas. O Enéas foi eleito, levou com ele, salvo engano, 5 ou 6 deputados. Então, o Tiririca acaba de ser eleito e leva também. Então, a reforma, antes de se falar em financiamento público de campanha, tem que passar primeiro por uma reforma partidária, porque foram de 310 milhões de reais os gastos que os partidos fizeram durante o ano de 2011. Fonte do próprio TSE, sobre esse sentido. Em 2010, foram da ordem de 194 milhões de reais a distribuição dos valores, desde os fundos partidários, a arrecadação própria dos partidos. Então, o financiamento público de campanha nivelaria as campanhas, mas isso não resolveria o grande problema da corrupção eleitoral. Eu, por exemplo, acho que quando se tolheu a propaganda da forma como ela está hoje, sobrou dinheiro nas campanhas para se fazer, né, e para se aplicar mal esse dinheiro durante a campanha. Quando você tirou o brinde, que o Tribunal Superior Eleitoral acreditou que, tirando o brinde, que era a camisa, o boné, um chaveiro, uma caneta, o calendário, aquele calendário, famoso calendário de geladeira. Então, tudo isso culminou em muito mais dinheiro para ser gasto de forma errada nas campanhas. Muito bem, estamos conversando com o doutor Pedro Ivan Couto Duarte sobre improbidade administrativa, ficha limpa, ficha suja, direito de votar, de ser votado e tudo aquilo que mais lhe interessar acerca do assunto. Doutor Pedro Ivan,
Recebi aqui algumas mensagens pelo site, agradecendo aqui pela sua... parabenizando pelas suas respostas, concordando com a sua tese de desenvolvimento da sua resposta. Júlio Teles, Regiane, o Lucas, o Rafael, fazendo comentários aqui. Deixa eu ver quem mais aqui, a Cristiane, Aparecida, o Marcos, a Nívia. Todos fazendo comentário aqui. Nós temos aqui muitas pessoas online aqui fazendo comentário a respeito das suas respostas, parabenizando o programa. Eu quero agradecer a você, telespectador, internauta, que está interagindo com a gente aqui pela internet no programa Café com Leite, e dizer que estaremos sempre à disposição para somar e aceitar sugestões, suas opiniões, para que a gente possa discutir esse e outros temas importantes para a sociedade. Nós vamos aqui a um pequeno intervalo. Esse intervalo tira o impacto, doutor, porque eu tenho aqui algumas perguntas ainda que estão... Mas nós ainda temos um bloco, nós ainda temos tempo para você interagir no programa cafécomleite.com.br ou ainda pelo telefone 3511 2146. Mande a sua pergunta e nós discutiremos aqui no terceiro bloco. Vamos a um intervalo de apoio cultural e já já nós voltaremos. (8841-1001), você contrata Cirlan Grangeiro solo, Cirlan e banda, Cirlan e orquestra. É isso aí. Queremos ouvir mais um pouquinho, Cirlan. Vamos sim, como é um prazer. Eu quero parabenizar vocês por nos colocar a par dessas questões políticas. Eu tenho certeza que é de extrema relevância para os cidadãos juazeirenses e caririenses. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Obrigado. Sorrir quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorrir quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorrir quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos. Sorrir vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Sorrir. Cirlan Grangeiro, parabéns mais uma vez e obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, muito obrigado ao senhor. Sempre é importante agradecer as pessoas que contribuem com o nosso programa, doutor, porque dão uma luz, um brilho melhor, né? Não só aquele com a voz maravilhosa, mas com aquele com as suas informações seguras e atendendo acima de tudo aos nossos telespectadores, né? Aqui eu tenho uma pergunta aqui do internauta, que ele pergunta, doutor Pedro Ivan, se a ficha suja já vale para essas eleições agora. Sim, houve um grande debate. Essa pergunta é do Rafael.
viu? Rafael é internauta aqui de Fortaleza. Meu caro Rafael, com certeza. A ficha limpa, ela veio para ficar, é fruto de um anseio popular, assim como se criou a chamada Lei do Bispo, que modificou o artigo 41A da Lei 9.504, que é a nossa Lei Geral das Eleições. A Lei do Bispo foi uma propositura da CNBB, que fez um grande levante popular para que o político fosse julgado de forma rápida e pudesse ser cassado também de forma rápida quando ele cometesse algum ilícito eleitoral de compra de voto, fosse pego em flagrante, porque muitas vezes ele cumpriu o mandato inteiro e não era cassado. E aí a lei perdia o objeto, aquela ação, aquela medida judicial. A lei de ficha limpa volta. Ela está tão séria que o procurador regional eleitoral, doutor Márcio Torres, deu entrevista semana passada, e essa semana ele reprisou essa entrevista, dizendo que inclusive estava fazendo uma visita, né, a todos os promotores eleitorais, insistindo para que os promotores eleitorais fiscalizassem a concessão das liminares de todos aqueles políticos que procuraram o judiciário para receber uma liminar, né, através de um processo judicial, para que pudesse se candidatar às eleições. Ele, na entrevista, ele deixou claro que vai combater isso de forma firme. Então, a lei da ficha limpa nada mais é do que um anseio da população. Eu acho que deve ficar mesmo, e a gente deve procurar eleger aquele, não só aquele que é o cara bonito, que é o meu compadre, que é o meu amigo, que é o que me prometeu o emprego. Eu acho que a única arma, Leite, que nós temos é o voto. Se nós exercermos o voto com cidadania, nós estamos dando grandes passos, né, para a escolha de bons políticos, consequentemente, bons governantes. Com certeza, com essa ação da improbidade, dessa ficha limpa, a implantação segura dessa ficha limpa, doutor Pedro Ivan, do meu ponto de vista, eu entendo, eu concordo com você, nós precisamos de pessoas idôneas, pessoas capacitadas para gerir a coisa pública, né? Eu costumo dizer que o serviço público é uma empresa grande, que precisa ser bem administrada, né? Então precisamos de pessoas competentes, pessoas que sejam acreditadas pelo povo através do voto, lógico, mas que também tenham capacidade para tal, né? Sou plenamente, e eu creio que o Rafael esteja, e as perguntas continuam surgindo aqui. Mas o tempo está passando, e eu tenho uma outra pergunta aqui sobre improbidade administrativa. Doutor Pedro Ivan, nós elencamos alguns temas aqui, né? A ficha limpa e ficha suja, nós elencamos a improbidade administrativa, o direito de votar, de ser votado, etc. Mas o tempo vai se eximindo e a gente vai... Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque existe muita ligação entre improbidade administrativa e ficha suja. Defina para mim o que é improbidade administrativa. Para mim não, desculpa, para o nosso telespectador tá do programa. Você é meu colega advogado, né? Veja, na verdade a improbidade, ela nasceu da chamada Lei Collor, que é a Lei 8.429. Ela foi criada em 92, promulgada, e desde então ela vem sendo feita. A improbidade são atos praticados pelo gestor ou até por uma pessoa do povo, né, de um cidadão que tenha nas mãos, né, uma função, tenha também, além da função, um cargo, que pratique atos que causem dano, prejuízo, ou se aproveitem da coisa pública, né? Seria, vamos dizer assim, a maneira mais leiga de se colocar. Ela está definida em 3 artigos, o 9º, 10º e o 11º dessa lei. Mas, na verdade, o que se deve ser ressaltado é que hoje, essa questão do nome improbidade generalizou de tal forma que eu, como profissional de direito, como advogado, venho criticando essa postura de se colocar fulano tal é improbo, sem dar a ele o direito de defesa, que é como a gente, no início do programa, explicou a questão das atecnias, né? Então,
Então tem que se ter muito cuidado quando se joga esse nome de improbidade. É uma pecha, é um apelido, vamos dizer assim, né, para os nossos telespectadores leigos, que dificilmente você perde. Uma vez que você tiver uma conta desaprovada, né, tal, você veja o exemplo de Collor. Collor foi caçado politicamente pelo Congresso e nunca foi condenado a nenhum processo que foi movido contra ele no Supremo. Nunca foi condenado. Todos os processos foram arquivados. Quer dizer, há uma distância muito grande, Leite, entre a acusação e a prova. E num país como o nosso, é preciso se ter muito cuidado para que o inocente não seja punido pelo excesso de zelo, muitas vezes, do Ministério Público, do Estado, em querer fazer cumprir aquela legislação e atropelando os direitos e garantias individuais que nós temos na Constituição. Porque, faço só um parênteses, nós somos um país novo, e mais novo ainda é a nossa democracia. Então, aí dentro desse contexto, dessa sua resposta, eu queria saber o seguinte: o servidor público é um fato comum, mas que nós não atentamos para isso, nós no contexto geral, o servidor público, ele pode estar inserido no ato de improbidade administrativa ou só apenas os gestores? Não, o servidor público também. Também, inclusive, né? Há uma prática que a gente alerta muitas vezes nos seminários que a gente é convidado a dar, a fornecer, tudo junto de prefeituras e outros órgãos, alertando para coisas mínimas. Como, por exemplo, o uso de um equipamento, que pode ser um notebook. Alguém chega e diz: olha, me empresta o data show lá da escola, você leva para dar um curso. Aquilo é peculato por uso, é crime. E na sua cabeça não tem nada demais. Não, eu não devolvi. Sim, mas você usou algo que não era seu. Você usou que é do povo, é público. É o celular para ligações particulares, né? Viagens, né? em carros oficiais. Né? Não, eu estava de carona. Não, você não estava de carona. Né? Você entrou no veículo oficial. Você tem que estar trabalhando. E você não tem nenhum vínculo com aquela secretaria ou aquele órgão, né? Inclusive, por exemplo, no estado de Ceará, todos os motoristas de todos os carros oficiais recebem orientação. Isso foi dito por um amigo meu que trabalha na Controladoria Geral do Estado, dizendo que eles não podem frequentar, tipo, um shopping. Ah, me dá uma carona, me deixa no shopping. Não pode. Por que eu vou lhe deixar no shopping? O carro oficial só pode fazer viagem oficial e ao shopping não é viagem oficial. Como muitas vezes foi denunciado, carros oficiais pegando garotos na escola. Ah, os filhos de fulano, de ciclano tal na escola. Então, isso também é caracterizado, o ato de usar de maneira imprópria o bem público é improbidade. Que pode estar contido, pode ser atribuído ao servidor público independente do cargo. Outra situação muito comum, se me permite, me veio agora na lembrança, diárias. Você vai a Fortaleza acompanhar um processo administrativo, um pleito, aí você sai daqui numa quarta-feira, volta na sexta. A diária de meio-dia a meio-dia, é igual a diária do hotel. Aí você tira 5 diárias. Como? Não, porque não dá. Ah, então o problema não é esse. Então você teria que, o gestor, o responsável pela fixação das diárias, deve compreender que o valor tem que ser fixado de forma correta, para não estar havendo esse tipo de artifício. Muito bem. Estamos conversando com o doutor Pedro Ivan Couto Duarte. Nossos internautas aqui temos um volume de perguntas muito significante, doutor, mas eu vou resumir aqui umas 3, feitas pelo Lucas, pelo Rafael e pela Cristiane aqui. E queria que você fosse breve em razão do nosso tempo aqui, rapidinho, mas é coisa muito rápida. Não dá mais tempo, diretor? Nosso tempo está esgotado. Vou ficar devendo essa resposta aí para o Lucas, para o Rafael e para a Cristiane. O doutor Pedro Ivan vai me responder isso por escrito e eu vou enviar para eles, porque eu não posso deixar os nossos internautas sem resposta. Quero agradecer sua participação no nosso programa. Tenho certeza absoluta que só engrandeceu
nosso telespectador o conhecimento, porque o tema é de extrema relevância. Fiquei triste porque, na verdade, eu não lhe explorei o suficiente a quantidade de perguntas que tínhamos aqui, os assuntos que são extensos, mas eu espero tê-lo aqui numa próxima oportunidade para que a gente possa bater mais esse papo descontraído sobre esse tema ou outros que interessar a sociedade. Muito obrigado, doutor Pedro. Obrigado também, Leite, pela oportunidade de esclarecer aqui aos telespectadores, a população da região, sobre esse tema hoje, né? Ficha limpa e improbidade. Agradecer também ao nosso amigo Sirlan Grangeiro pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, doutor. E sempre estarei à disposição que o senhor precisar para vir ao seu programa. E foi um prazer para mim ouvir esse debate tão maravilhoso entre vocês. Muito obrigado. E hoje encerramos o programa Café com Leite, com esse tema Direito Eleitoral. E terça-feira estaremos aqui novamente às 20h30 na TV Verde Vale com o programa Café com Leite. Vamos encerrar hoje com a voz de Sirlan Grangeiro. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar o que vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua. É que se fez o meu braço, o meu lábio e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sinto tudo.